Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o livro de Provérbios. Provérbios, o livro da sabedoria, o livro daqueles que buscam a verdadeira sabedoria, que se encontra apenas fundamentada em Deus. No hebraico, o título é Provérbios de Salomão, também na Septuaginta, a versão grega, porque a maioria dos provérbios desse livro são de Salomão, estão identificados ali claramente sendo dele, e tem mais alguns autores que muitos acreditam que podem ser até mesmo pseudônimos de Salomão. Mas isso não é claro, então nós aceitamos que parte são de Salomão e outra parte de outros autores. 513 dos provérbios ali são de Salomão. Ele escreveu milhares de provérbios, como nós vemos em Reis e Crônicas, e uma compilação de uma parte desses provérbios estão contidos aqui. A palavra provérbio significa ser como, porque os provérbios são ilustrações morais, práticas, aplicadas no dia a dia, usando comparações. Então, o sábio é aquele, tal como não sei o que, o insensato é aquele que age como assim, assim, assado. Então, fazendo essas comparações, esse livro vai trazendo sabedoria, trazendo aplicações ali para a vida diária. Salomão é um homem que buscava muita sabedoria de Deus, ele pede a Deus essa sabedoria. Nós vemos na história dele, na biografia dele, lá em Crônicas e em Reis, o que ele pede para o Senhor é sabedoria, o Senhor se agrada disso, dessa busca dele. Ele podia ter desejado e pedido muitas outras coisas, riquezas, a derrota dos seus inimigos, mas não, ele pede sabedoria. E Deus se agrada muito disso e dá a ele sabedoria, mais do que a qualquer outro ser humano da época dele e dos que viveram antes dele. E ele usa essa sabedoria, então, na sua vida, e ele compila, escreve a sabedoria que ele adquire em Deus, para que ela fosse transmitida para outras pessoas e de maneira bem específica, muitas vezes para jovens. Eu creio que ele pensava transmitir isso para a geração posterior a dele. Ele usa essa sabedoria traduzida nesses provérbios para levar as pessoas a meditarem. Meditar no temor de Deus e meditar na vida segundo a sabedoria de Deus. Nós vemos isso ali no próprio capítulo 1, logo no início do livro, e no capítulo 9. Esse livro foi escrito aproximadamente em 971 a 686 a.C. Nós vemos no capítulo 25 de Provérbios que homens do rei Ezequias estão entre aqueles que compilaram parte desses provérbios, por isso conseguimos datar parte dessa época e parte da época de Salomão. Salomão, ele claramente escreveu esses provérbios antes que o seu coração se afastasse de Deus. Nós vemos em 1 Reis capítulo 11 que ele no momento da vida dele se afasta completamente do Senhor, um período da sua vida onde ele está ali casado com centenas de mulheres e mais de 700 concubinas. Ele tem mais de 1000 mulheres, na verdade, e uma vida de extrema luxúria e ostentação, e ele acaba caindo na idolatria, acaba adorando outros deuses. Então, num determinado momento da sua vida, ele perde a própria sabedoria que ele buscou e adquiriu em Deus. Então, nós sabemos que isso foi escrito antes desse momento da sua vida. Ele também escreveu o Salmo 72 e 127 e também Eclesiastes e Cantares. Essa perda de Salomão, no momento ali da sua vida, essa perda da sabedoria que ele adquire em Deus, nós vemos que fica muito claro porque ele não conseguiu transmitir para o seu próprio filho toda a sabedoria que ele teve num período da sua vida, e o seu filho não fez uso daquilo que ele deixou registrado para gerações posteriores,
e acabou dividindo o reino de Israel, né? Fazendo que Israel entrasse na pior época da sua história. O livro de Provérbios apresenta 3 cenários, né, de maneira geral. É a literatura de sabedoria em geral, visões da corte real, né, visões da corte real transmitindo essa sabedoria. Então, reis, né, e o próprio Salomão tentando transmitir isso para os seus filhos. Então são visões ali, são provérbios mais voltados para pessoas que estão numa posição de autoridade, né, de governo, de liderança, mas que também se aplica para qualquer outro ser humano. E também as instruções fornecidas de pai para filho, de mãe para filhos, e são buscando levar seus filhos a fazer reflexões sobre Deus, mas que também se aplica para qualquer pessoa. Então todos os provérbios, eles têm esses 3 cenários, mas eles são para qualquer pessoa, qualquer tipo de ser humano. Os livros de sabedoria são parte da revelação total ali do Antigo Testamento. Nós vemos no Antigo Testamento os sacerdotes, eles traziam a lei de Deus, né, para o povo. Os profetas transmitiam a palavra de Deus, né, direta de Deus para o povo. E o sábio trazia conselhos. Em Provérbios, Salomão e esses outros sábios, eles trazem esses esclarecimentos de problemas, de questões da vida, né, do dia a dia para as pessoas. Os principais personagens aqui então são Salomão, né, o grande rei, cuja sua vida está ali escrita, né, em Primeira e Reis e Primeira Crônicas. E também Agur, filho de Jaque, um sábio desconhecido, ali no capítulo 30 de Provérbios, e Lemuel, que está ali descrito como um rei, cujos ensinamentos da sua mãe estão incluídos ali. Então ele traz ensinamentos da sua mãe, da mãe desse rei Lemuel, mas nós não sabemos mais nada a respeito deles. Está lá no Provérbios capítulo 23. Nós podemos dividir aqui Provérbios, num breve esboço, em 8 partes. Ele tem uma primeira parte no capítulo 1, que é uma breve introdução, alguns versículos ali do 1 ao 7, trazendo uma breve introdução para o livro. Depois do verso 8 até o capítulo 9 são instruções e avisos, alertas, provérbios em forma de instruções e alertas. Do capítulo 10 ao 22 nós temos a primeira grande coletânea dos provérbios de Salomão. Depois nós vamos ter do 22, capítulo 22 ao 24, a primeira coletânea de palavras do sábio, que não se identifica, mas que é bem aceito que seja de Salomão. E do 24 ao 34, uma segunda coletânea de palavras desse sábio. E depois nós vamos ter do 25 ao 29, uma segunda coletânea claramente identificada como Provérbios de Salomão. Do capítulo 30 ao 31, nós temos as palavras de Agur e Lemuel. E depois, no capítulo 31, do verso 10 ao 31, o poema da mulher virtuosa. Tá? Então, nós podemos fazer essas 8 divisões aí do livro de Provérbios. Vamos ver alguns temas, né, discutidos aqui em Provérbios. Os provérbios, eles são um grande tesouro de teologia bíblica. Eles refletem temas da palavra de Deus muito profundos, mas traduzidos de uma maneira muito prática, tá? Para um nível de justiça prática. E é isso que ele se propõe. Nós vemos isso claramente no verso 3 do capítulo 1. De uma maneira bem específica, ele chama o ser humano para viver da maneira como Deus planejou que ele deveria viver, tá? Desde a sua criação. Então nós temos 3 grandes temas aqui em Provérbios, que são o relacionamento do ser humano com Deus, da pessoa com Deus, o relacionamento da pessoa consigo mesmo e o relacionamento da pessoa com os outros, tá? Com o seu próximo. No relacionamento do homem com Deus, nós vamos ver ali temas como a confiança em Deus, a humildade diante de Deus, o temor a Deus, a busca pela santidade, questões do pecado, obediência, bênção de Deus,
provações, entre outros temas. Do homem consigo mesmo, nós vamos ver os provérbios abordando a questão do caráter, da sabedoria, da insensatez, que é a ausência da sabedoria, do autocontrole, o domínio próprio, bondade, orgulho, preguiça, ira, entre outros assuntos. E no tema do relacionamento do homem com o próximo, do ser humano com o próximo, nós vamos ver a questão do amor ao próximo, as amizades, inimizades, a honestidade, fofoca, relacionamento com os pais, com o pai, com a mãe, relacionamento dos pais com os filhos e educação dos filhos. E entre todos esses temas, são dois assuntos que percorrem todos esses outros temas, que são a sabedoria e a falta da sabedoria, ou a insensatez. Então a sabedoria, ela é mais do que o mero conhecimento, mais do que mera instrução. A sabedoria, ela é tudo isso, só que colocado em prática diante de Deus. A base da sabedoria está em Deus, no temor a Deus e na própria busca e na pessoa de Deus. E a insensatez é basicamente o contrário de tudo isso, a ausência de tudo isso, na verdade. A sabedoria em hebraico é a palavra chokmah, e ela é diferente do que nós pensamos por sabedoria no contexto da nossa língua, porque a tradução dela, o significado dela é exatamente a habilidade de aplicar o conhecimento de forma prática. E a palavra insensatez no hebraico é ivelet, que é exatamente de maneira bem simples a ausência de qualquer sabedoria. As principais doutrinas que extraímos aqui no livro de Provérbios é a retidão prática, que é a santidade, uma vida justa, mas de maneira prática, vivida, o relacionamento entre o homem com Deus, o relacionamento do homem consigo mesmo e o relacionamento do homem com outras pessoas. Então, as doutrinas de Deus aplicadas dessa forma. O caráter de Deus em Provérbios é, logicamente, de Deus como a própria fonte de toda a sabedoria, a misericórdia de Deus, a onisciência de Deus e Deus como Deus providente, aquele que provê e supre todas as necessidades do ser humano, inclusive de sabedoria. A Cristo em Provérbios está, logicamente, na síntese de toda a sabedoria que existe. Ele é a síntese da sabedoria, ele é a personificação da própria sabedoria. 1 Coríntios 1:30, ele, Cristo, se tornou sabedoria de Deus para nós. Quando ele se encarnou, ele se tornou a própria sabedoria de Deus para nós. E nós vemos no capítulo 8 de Provérbios, o capítulo 8, ele chama a atenção para que a sabedoria se torne encarnada. E nós vemos que isso aconteceu em Cristo. Colossenses 2:3 também diz que os tesouros da sabedoria e do conhecimento se tornaram carne, se encarnaram na pessoa de Cristo. Então, no livro nós vemos Cristo em Provérbios na essência de tudo que está ali em Provérbios, porque ele é a personificação da própria sabedoria. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe.